Olá, sejam bem-vindos a mais esse conteúdo aqui do nosso canal. Como eu disse para vocês, a partir desses dias eu iria começar a lançar alguns vídeos para vocês aqui no nosso canal, para que você, evidentemente, tivesse acesso a um pouco mais daquilo que a gente chama de cultura literária. Se for do seu interesse, ótimo! Se você já conhece, seja bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não conhece o conteúdo que vamos trazer para vocês numa série aqui de vídeos, evidentemente a gente chama respeitosamente você para fazer parte também, tá bom? Bem, e aqui eu tenho que apresentar o nosso assunto. Mitologia grega. Mitologia grega. Foi o assunto mais votado lá nas redes sociais e por isso estou aqui para trazer para vocês esse assunto. Bem, gente, claro que tudo tem uma origem, né? Mas antes é preciso dizer uma coisa para vocês. O ser humano até hoje, muitas vezes, quando eles não têm resposta para algumas perguntas, o que é que ele faz? Geralmente cria uma ou tenta se aproximar de uma. Com os gregos antigos também não era diferente. Eles ficavam lá boa parte do tempo filosofando, pensando, questionando acerca da natureza, do ser, da vida, do que é exatamente que está além da vida, da metafísica e tantos outros assuntos. A mitologia surge exatamente daí, porque muitas questões são feitas para as quais não há bem uma resposta. Então o ser humano vai criando, ou seja, vai trazendo aquilo que são coisas paralelas a uma realidade que só existe através da sua imaginação. Estamos falando dos mitos, tá? Então o mito foi exatamente uma tentativa do ser humano para dar respostas às questões que aparentemente não tinha resposta ou não tem. Bem, vamos então à origem das coisas. Para falar em mitologia grega, a gente tem que falar em alguns personagens. Diz a mitologia que há aí uma série de deuses que traz essa origem dos grandes mitos. A origem começa, segundo os gregos, com um deus, para muita gente é um deus, para outras pessoas não, chamado Caos. Pois é, o caos, muita gente pensa, deve ser uma tremenda confusão. Bem, para os gregos o caos significava vazio. Mas por que vazio? O caos era uma total escuridão, uma escuridão que não tem nenhum tipo de precedente, nenhum tipo de relação com o que nós conhecemos. E dentro dessa total escuridão havia não a ausência de vida, mas havia então a impossibilidade de descrever o caos. Como não temos a possibilidade de descrever o caos, então o que é que sobra? O vazio. É só você se perguntar, olha, eu vi uma pessoa. E aí você pergunta, bem, que pessoa? A outra responde, ela era... E aí a pessoa deixa de descrever. Por quê? Porque ela não sabe se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era preto, branco, asiático. Enfim, a pessoa porque não tem nenhuma referência. Então aquilo que nós não conseguimos descrever logo se assemelha ao nada, ao vazio. Tá? Então, caos era essa espécie de vazio, no entanto, não significava a ausência de vida. Tá? Era uma confusão tão grande que era indescritível. Bem, então, desse vazio aí, nós podemos dizer que surge concomitantemente dois deuses. Nix, que é a deusa da noite, e Érebo, que é um deus noturno também, mas é um deus mais voltado à escuridão, aos tártaros, ou ao inferno, se muita gente preferir. Então, ambos os deuses, tanto Nix, a noite, como Érebo, eles eram deuses associados às trevas, tá? E o que é que acontece? Bem, acontece que esses dois deuses aí, eles em determinado momento estão juntos, mas em outro momento do mito, eles se separam. E nessa separação, Érebo vai para um lado e Nix vai para o outro. Bem, Nix evidentemente sobe e Érebo vai para as profundezas do Tártaro, que é justamente aquilo que se conhece depois por inferno. E a noite então acaba reinando. Só que a noite, em determinado momento, de acordo com a mitologia, ela acaba se abrindo.
como se fosse mais ou menos um ovo sendo quebrado ao meio. E quando ela se abre, de lá de dentro surge um outro deus. Esse deus é chamado Eros. Pois é o deus do amor. Perceba que Eros é uma palavra associada muitas vezes a anticoncepcionais, por exemplo, masculinos, femininos, uma palavra inclusive que foi escrita durante algum tempo, assim começaram a sair os chamados preservativos, ou tudo que tem a ver com o amor, então relacionado a Eros. Muito bem, então esse é o Deus amor, o Deus que vai trazer a fertilidade que até então não existia. Surge Eros, e ao surgir Eros, então ele semeia amor por toda parte. Bem, voltando àquela casca que se quebra, né? Que é, no caso aqui, descrita como a Nix, a deusa da noite. Lembram-se que eu falei? Né? A casca se rompe e vem, então, duas partes. Bem, uma dessas partes aí acaba se tornando, então, Gaia, que seria chamada de Geia em alguns mitos, que representa a Terra. E a outra parte seria o que eles chamavam de Urano, que representa o céu. Então, a terra e o céu acabam surgindo aí de Nix, no caso a deusa da noite. Logo após o deus Eros sair, é a vez de serem criados então a terra e o céu, ou seja, Geia e Urano. Bem, ocorre, gente, que embora esses deuses sejam criados, eles nascem, mas nascem unidos, tanto a terra quanto o céu, ou seja, Geia e Urano. Geia e Urano nascem unidos e assim permanecem. Assim, a gente vai dizer, então, segundo a mitologia, que nascem alguns deuses. Né? Esses deuses aí são chamados de titãs. E as deusas, no caso, são chamadas de titânidas. Entre os titãs você tem Cronos, por exemplo, né? Você tem Jápeto, por exemplo, você tem Oceano, é outro deus. Entre as deusas você tem Tétis, Temis, que são deusas também. Você tem Mnemosine, também é uma outra deusa titânida. Então são os primeiros deuses. E aqui vale a pena ressaltar outra coisa. Nascem 6 titãs, portanto homens, e 6 titânidas, mulheres. Observe que nasce um para cada um, não é? Então, o objetivo aí, original e natural, é que cada um se junte com o outro, formando então casais e que proliferem o mundo com seus filhos. Bem, é claro que isso vai acontecer. A gente vai observar, por exemplo, que a partir daí, né, alguns outros deuses vão nascer, tá? Bem, e aí nós estamos falando de quem? Olha, o Hiperião, que é um titã, ele acaba se casando, ou seja, se juntando a Teia, que é uma titânide. O Zeus, ele vai se unir com Febe, que é uma titânida. O Jápeto vai se unir com a sobrinha dele, viu? Que é a Clímene, tá? Então, dessa união de Jápeto com Clímene, vão surgir Prometeu e o outro chamado Epimeteu. Esses dois aí vão ser importantíssimos para um outro momento da nossa série sobre mitologia aqui no nosso canal, tá? Bem, gente, olha, o Crio, que é um dos deuses também titãs, ele vai buscar a mulher dele fora das titânidas, né? Ele vai se casar com outra, ele vai se juntar a outra. E aí nós temos dois deuses um pouco diferentes, só para citar aqui para você. Quem são esses dois deuses diferentes? No caso, não são nem dois deuses, são duas deusas, tá? E então, essas duas deusas aí, quais são? Né? A gente está falando de Temis, tá? Temis é a chamada deusa da ordem, né? E por ser a deusa da ordem, ela é exatamente a deusa do equilíbrio. É aquela que emite o equilíbrio para o mundo. Então, tudo que tem a ver com ordem, equilíbrio, tem a ver com Temis. Ou seja, as leis, por exemplo, das cidades, né, dos estados, dos países, teriam então a ver com Temis, porque essas leis têm a ver com a tentativa de organizar os municípios, os estados, os países, não é? Então, essa tentativa de pôr ordem é uma tentativa de buscar equilíbrio, e aí tem a ver com a deusa Temis, que acaba se afastando dessa questão inicial de união dos deuses titãs com as titânidas.
Outra deusa também muito bacana, que acaba se separando desse primeiro princípio de que tem que se juntar um titã com a titânida, é a Mnemosine, né? Mnemosine é uma deusa voltada para a memória, tá? É a deusa da memória, mas é a deusa do espírito também. Logo, nós estamos falando de uma deusa voltada para a conservação daquilo que é essencial no ser humano, que vai além, portanto, do invólucro, vai além da carne, vai além do superficial, do físico. Então, todas as vezes que nós evocamos alguma memória de alguém, seja alguém que está entre nós, seja alguém que já partiu, estaríamos então evocando a deusa Mnemosine, que é aquela justamente que vai buscar por meio da memória a eternização do ser. Isso é muito bonito, não é? Bem, esses dois pontos ditos aí, eu vou falar sobre um outro deus que também é um titã, que nasce então aí no caso da noite, da terra e depois do céu, dessa união entre céu e terra, que é o deus Oceano, tá? O Oceano é um deus inicialmente e entre os titãs ele tem uma representação bem interessante. O oceano é o deus que representa as águas, tá? As águas, digamos, essenciais. Por quê? Porque, segundo o que se pensava lá, né, pelos seres humanos, na mitologia, na Grécia Antiga, havia uma percepção de que a Terra era como se fosse uma ilha. E ao redor dela tínhamos água. E essa água, então, estava relacionada com o deus Oceano. Diz também o mito grego que Oceano é um deus místico e por isso tem a ver com o misticismo envolvendo alguns rios do mundo, que são aqueles responsáveis por levar água potável, ou seja, por levar vida para as pessoas. Cita-se inclusive aqui no nosso caso o rio Nilo. Perceba que o rio Nilo ele nasce na África, vai cortando vários pontos ali, passa por localidades que até então eram vistas como desertas e que não tinham possibilidade de vida, mas que grandes civilizações se construíram, né? Ao redor dele ali, por exemplo, o Egito, não é? Então, muito se falava, olha, é um rio místico, o rio Nilo, porque se você for procurar a foz dele, se você for procurar a nascente, na verdade, né, a nascente do rio, você dificilmente vai encontrar essa nascente. Isso na cabeça daqueles que criaram os mitos e naqueles, né, gregos de antigamente, tá bom? Então, gente, é como se todos os rios do mundo que têm uma nascente, eles fossem uma dádiva. E são uma dádiva por causa do deus Titã Oceano. Por causa dessa dádiva do Titã Oceano, permite-se então que essas pessoas tenham um elemento básico da vida que é a água. E a gente sabe, não é? A partir da água nós temos então outros elementos. A agricultura, por exemplo, se torna possível, a alimentação se torna possível, entre outras tantas coisas. Bem, saindo desse exemplo aqui que eu falei para vocês, ocorre que muitos filhos acabam sendo gerados aí, além dos titãs e das titânides, tá? Muitos. E eu falei para vocês que um deles era o deus Cronos, lembra? Pois é, Cronos vai significar o quê? Tempo. Era o mais jovem de todos os filhos titãs, o Cronos, né? Bem, o que é que ocorre? Em um certo momento, a deusa Terra, Gaia, ou Geia para alguns, ela acaba se sentindo sufocada, porque o deus Urano, no caso o céu, ele sempre permanece colado a ela, né? E sempre estando interligado, vários filhos continuam a nascer, vários, alguns monstros e tudo mais continuam a nascer, só que esses filhos ficam presos no ventre ali da deusa Terra, e ela precisa então liberar esses filhos, já não suporta mais ter todos esses filhos aí dentro do seu ventre. O que é que ela faz então, né? Ela pede para que um dos filhos se atreva a cortar a genitália de Urano, que é o céu. Só assim ele sairia de cima dela e os dois se separariam a ponto dos filhos que estavam dentro do ventre da Terra saíssem, se tornassem livres, não é? Muito bem. Quase ninguém aceita. Eu disse quase ninguém porque o mais jovem dos filhos, o titã Cronos, ele aceita. Então, em determinado momento, disse que Cronos vai lá e corta a genitália do pai de maneira abrupta
Este, no caso Urano, né, dá um grito tremendo de dor e ao sair, né, de cima da Terra, porque os dois originam-se ali unidos, ele então deixa cair sangue. E o sangue é proveniente justamente, né, dos testículos do Deus. E nós estamos falando então da genitália dele. Esse sangue da genitália do Deus acaba então formando outros seres vivos, povoando ainda mais, trazendo outras sementes para que outros deuses nasçam. Tá? Bem, o que ocorre aí é que Cronos agora vai se tornar o senhor daquele mundo que está começando a ganhar forma. E em sendo o dono de tudo, o imperador de tudo, o grande chefe dos deuses, a primeira coisa que o Cronos faz é não permitir a liberdade dos filhos no ventre da mãe. Ou seja, seria um acordo, mas ele não leva a cabo o acordo e acaba virando as costas para a própria mãe, no caso a deusa Terra, Gaia, e mantém os filhos prisioneiros lá no ventre dela. E acaba se tornando soberano. Bem, ocorre que o deus, ele está casado, tá? Ele está casado, o Cronos, ele casa com Reia, tá? Que é outra deusa. Ele casa com Reia, só que o que é que ele faz aí? Ele começa a devorar todos os seus filhos, e aí temendo que os filhos dele se juntem contra ele para tirá-lo do trono, né, do poder máximo. Então ele começa a devorar. Perceba que aqui tem uma analogia bem interessante. Seria um deus devorando outros deuses. Seria o pai devorando o filho. Ou seja, seria o tempo passando por cima de qualquer coisa, inclusive dos seus próprios filhos. Bem, cansada de perder os filhos, porque mal nascia e estava sendo devorados, então estavam sendo devorados pelo deus Cronos, o que é que a Reia faz? Ela entra em contato com Gaia, que é a deusa Terra, armam um plano e antes do deus Zeus nascer, né? Zeus é o próximo, eles acabam então armando um estratagema. O que seria? Pega-se aí um saco, né? E dentro desse saco você coloca uma série de pedras de concreto e ofereceria direto para o deus Cronos, que na sua voracidade, como todo tempo vai engolir logo sem nem se perguntar o que é, né? Então é assim que o plano é bolado. Quando o deus Zeus nasce, o que é que ela faz? A Reia, ela pega o Zeus e manda para a Terra, para que ninfas tomem conta dele e que protejam ele, que ele fique seguro e que ninguém saiba. E, em troca, o que ela faz? Enche um saco, né, de uma série de pedras e objetos concretos, né, no caso, e entrega para o Cronos. Cronos, como um tempo todo devorador de tudo, e perceba que a analogia é interessante, o tempo devora qualquer coisa, nada resiste ao tempo, nem mesmo as pedras, o concreto, nada resiste ao tempo. Então Crono pega aquele saco ali, acreditando que é o seu filho que acabou de nascer, e devora, engole, come mesmo, achando ele que acabou de devorar o mais recente filho, né? O filho mais novo. Bem, com o passar do tempo, o que nós temos então aí é Zeus, lá na Terra, crescendo, agora já adulto, ele resolve então tentar bater de frente com o pai, tá? Ele tenta bater de frente com o deus Cronos, ele quer tirar o pai da soberania dos deuses. E a primeira coisa que ele pensa em fazer é o seguinte: como bater de frente? Só tem um jeito, liberando os meus irmãos. Eu lembro aqui que alguns deuses como Hades, por exemplo, e Hera, que é outra deusa com quem Zeus vai se casar futuramente, eles são engolidos também pelo pai, o Cronos, né? Então o que é que o Zeus faz? Ele bola algum tipo de substância, como bebida, né? E ao bolar aí essa substância, faz com que o pai beba. O pai bebe, né? E ao beber essa substância, o pai acaba passando mal. E aí começa a vomitar. E nisso acaba colocando para fora os filhos que engoliu em outro momento. A partir daí, Zeus se junta com os outros irmãos,
no caso vão ser conhecidos futuramente como os olimpianos. Eles se juntam com os outros irmãos, né? O Zeus vai se juntar com Hera, por exemplo, com Poseidon, com Hades, todos os outros deuses, e vai declarar guerra ao deus Cronos, ou seja, ao próprio pai. Este não quer deixar o trono, vai ter também a ajuda dos seus irmãos, que eram os titãs. E aí você lembre do Jápeto, lembre do Epimeteu, do Prometeu, né? Lembre dos outros deuses, como o Oceano e tudo mais. Tá? Então, vamos ter aí, no caso, uma guerra entre os deuses olimpianos e os titãs. Tá? Tem até uma relação de um filme muito bacana que chama Guerra de Titãs. Né? Então, isso acaba demonstrando um pouquinho, me conta só um pouquinho, tá? Desse mito aí. Bem, o que acontece? O deus Cronos, ele é derrotado. E ao ser derrotado, passa automaticamente o lugar de soberano para um outro deus. Quem foi que liderou os irmãos junto na guerra contra o pai? Zeus. E é exatamente por causa disso que ele vai se tornar o senhor de todos os deuses a partir desse momento. Vai começar a reinar no Olimpo junto com seus outros irmãos, tá? Ele casa com, olha só, a própria irmã, chamada Hera. Sim, a gente vai observar que, passando pela mitologia grega, nós vamos encontrar bastante essa questão envolvendo relacionamento entre irmãos ou entre outros parentes que não sejam exatamente irmãos. E a história é contada dessa maneira para fazer com que você também tenha uma reflexão aprofundada sobre o tempo da época. Eu lembro que, se você for observar os costumes gregos e até mesmo romanos, você vai ver que isso era visto como uma coisa natural. Bem, eu vou ficando aqui nessa nossa primeira parte, não é, desse vídeo que fala sobre mitologia grega. Isso aqui foi a introdução do assunto. E agora? Bem, no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês quais são os deuses do Olimpo, entre outros, dizer algumas especificidades, algumas características. Sai daí não, fica de olho sempre e ligado no nosso canal do YouTube, porque vai pintar mais vídeos dessa série sobre mitologia grega. Tchau!